Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós nessa manhã, irmãos e irmãs aqui no templo, irmãos e irmãs também em suas casas, que nos acompanham, que estão chegando aí com a gente, mais um tempo aqui do nosso estudo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27. Isaías 40, a partir do versículo 27. Isaías 40. Vamos nos colocar em pé para fazer a leitura do livro de Isaías, no capítulo 40. Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Esse é um texto conhecido, principalmente o último verso, o verso 31, né? Um verso que a gente recita tanto, né? Os que esperam no Senhor, né? Renovam as suas forças. Mas esse é um texto que me atravessa desde a madrugada, quando eu estava acordado e de repente me veio esse texto, né? E eu acho engraçado como o profeta Isaías ele coloca, né? No versículo 30, né? Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos, né? Às vezes a gente tem essa ideia, né? De que, não, os jovens são cheios de força, cheios de vitalidade, né? E às vezes até a gente que é jovem se vê nessa condição, né? Não, sou jovem, né? Tem força, tá cheio de vida, né? Para tantas coisas. E aquela palavra está dizendo, né, que às vezes até os jovens perdem as forças e se cansam, né? E os rapazes tropeçam de tão exaustos, né? E o cansaço é uma queixa de muitas pessoas nos tempos que a gente tem vivido. As pessoas dizem, não, estou cansado, né? Principalmente a gente chegando agora no final do ano, né? Setembro, outubro, a gente começa a pensar, né? As festas de fim de ano, um tempo que a gente pode ficar mais tranquilo, né? Um tempo de descanso às vezes. Mas a palavra de Deus nos diz que a fonte do verdadeiro renovo, do verdadeiro descanso é quando a gente confia no Senhor, é quando a gente espera no Senhor, é quando a gente espera em Deus e a gente pode ter a nossa força renovada, ter as nossas energias, a nossa motivação inspirada novamente pelo Senhor. Então, que nós, enquanto igreja, por vezes cansada, por vezes desgastada, cansada da corrida, né, que a gente encontre em Deus essa força, essa energia que a gente tanto precisa, enquanto igreja, enquanto filhos e filhas de Deus, que a gente tanto precisa. Convido você para a gente orar nesse momento. Depois a gente vai cantar 2 canções. Depois a gente começa o nosso estudo. Ó Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã nós podemos estar aqui na Tua casa para juntos, ó Deus, sermos edificados pelo Teu Santo Espírito. E ó Deus, que através da reflexão que nós tivermos aqui, cada um de nós que fazemos parte dessa comunidade, possamos, ó Deus, crescer em conhecimento, crescer na Tua graça, desenvolvermos, ó Deus, a nossa vida de comunhão com o Senhor e levar outras pessoas também
a ter esse encontro com a Tua graça, ter esse encontro, ó Deus, com o Senhor, para que as vidas das pessoas sejam transformadas, sejam mudadas por Ti. Que o Senhor nos use como instrumentos, ó Pai, e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja aqui nesse instante, nesse tempo que nós passaremos aqui para conversarmos, para refletirmos aquilo que é sobre a Tua palavra, é sobre a Tua igreja, é sobre o Teu reino. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Essa canção faz bastante tempo que a gente não canta aqui, mas eu acredito que vocês devem lembrar. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Se os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor, reina hoje entre nós, Senhor, entre nós, Senhor. Os montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre.
cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, dos montes correm para o mar. Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Recebe, Jesus, nosso louvor, nossa adoração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode assentar. Irmãos, o Joe está distribuindo nosso guia, o roteiro da nossa aula, nosso estudo aqui, o terceiro encontro a respeito do livro Igreja Simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. O tema, o título desse encontro, Igreja Simples, uma reconstrução total. E o objetivo da nossa aula, nosso tempo aqui, é entender a ideia de que nós estamos dentro de um processo de reconstrução, um processo de restauração, de reestruturação, e que todo processo ele é composto de etapas, Faz parte da gente desenvolver um projeto, estabelecer as etapas, para que a gente alcance o objetivo desse projeto, E aqui também a gente vai sinalizar alguns elementos desse processo, de buscar ser uma igreja simples, E eu quero destacar essa frase do Hans Hofmann: a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar, Como que a gente precisa entender isso, O quanto que a gente precisa entender aquilo que é necessário para que a gente possa eliminar aquilo que desvia o nosso foco, aquilo que atrapalha muitas vezes, aquilo que desvia do nosso objetivo real, daquilo que é o nosso propósito. E a gente precisa desenvolver essa habilidade de eliminar aquilo que é desnecessário, aquilo que é um peso morto, aquilo que é uma bagagem que a gente não precisa carregar, que a gente não precisa dedicar tempo, e dedicar o tempo para aquilo que realmente é o nosso objetivo, o nosso alvo, o propósito da nossa existência, o propósito da igreja. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, é um pouquinho sobre isso que a gente está conversando ao longo desses estudos, e
talvez esses 2 encontros que a gente teve, né, até então fossem mais introdutórios e tal. Agora acho que a gente começa a entender de uma forma mais objetiva aquilo que a gente está conversando, né, sobre ser igreja simples, sobre definir o que é uma igreja simples. E para a gente começar aqui a nossa conversa, o nosso tempo, a gente entende que a gente vive um momento de reconstrução, de que a gente está atravessando ainda uma pandemia, né, que há mais de 1 ano e meio tem abalado um sistema todo mundial, econômico, um sistema político, um sistema de governos, sistema de saúde, sistemas, enfim, todos os sistemas que compõem a existência humana foram de alguma forma afetados, né? Alguns mais, outros menos, mas se fala sobre esse tempo de reconstrução, de retomada, né, de restauração, e muito se fala sobre a ideia de reconstrução da igreja nesse mundo pós-pandemia, né? Conferências, encontros. Agora, final de setembro, tem a conferência do CTPI, que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, né? Uma organização daqui do nosso país que fomenta, né? Que incentiva, que dá apoio, que dá recursos para a plantação e revitalização de igrejas, né? E todo ano eles fazem uma conferência, né? E final de setembro a gente vai estar participando dessa conferência também. E o tema é sobre isso, sobre reconstrução da igreja, sobre reconstrução nesse tempo, né, de pós-pandemia, né, ou de final de pandemia que a gente acredita que assim seja, né? E como a gente conversou, né, é um tempo para isso, é um tempo para a gente entender a reconstrução e o que é reconstrução e o que é um projeto de reconstrução, inserindo nesse projeto essa ideia de simplificarmos questões que a gente, por algum motivo, estabeleceu e que se tornaram complexas, mas que existe possibilidade de simplificação. Então, para a gente entender um pouquinho dessa ideia de reconstrução, esse fundamento de reconstrução não muda, né? A gente constrói sob o mesmo fundamento que a gente acredita que a igreja está fundada. A igreja como essa dispenseira da graça de Deus no mundo. A igreja como esse sinalizador da graça de Deus nesse mundo que a gente vive. A igreja como essa agência de Deus que vai em direção às pessoas para levar a graça que Deus revela a nós por meio de Jesus Cristo. A gente crê que esse é o fundamento de nós estarmos aqui. Esse é o motivo de nós sermos igreja, né? Sermos anunciantes dessa graça que um dia nos alcançou para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça. Esse é o propósito da igreja, esse é o objetivo da igreja estar aqui, de Deus estabelecer um povo, Deus estabelecer as comunidades locais, né, para que onde elas estiverem, onde Deus as colocou, serem esses sinalizadores da salvação em Cristo Jesus, da restauração que existe, da restauração de vida, da transformação de vida que existe em Cristo Jesus. E esse processo, então, de reconstrução da igreja deve estar fundamentado nisso, em levar a graça de Deus às pessoas e oferecer condições de crescimento e desenvolvimento espiritual. Porque a gente sabe que quando a gente é encontrado pela graça, digamos assim, quando a gente é encontrado por Cristo no nosso caminho, a gente não fica onde a gente estava, né? A gente não é ali encontrado e a gente fica ali. Não, a gente é convidado a um processo, né? Um processo de crescimento, de maturidade espiritual, de desenvolvimento na fé, de desenvolvimento da nossa comunhão com Deus. Então a igreja é esse ambiente, esse instrumento, esse recurso de Deus para levar a graça de Deus às pessoas, mas também para oferecer essas condições de crescimento espiritual, essas condições para que haja o desenvolvimento na fé, para que haja um crescimento espiritual, para que as pessoas desenvolvam essa comunhão que Deus quer ter com as pessoas. Deus, ele quer ter comunhão comigo, com você, com as pessoas. A igreja, ela oferece esses recursos para que as pessoas desenvolvam essa comunhão e tenham essa comunhão com Deus. Então a gente está trabalhando nessa ideia de um processo, né, ou processos de reconstrução da igreja, ou seja,
um processo de reconstrução ou de reorganização, ou de nós redesenharmos, eu gosto dessa palavra, redesenharmos a igreja, ou redefinir as estruturas da igreja, de forma que isso possibilite o crescimento e desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento espiritual e o crescimento espiritual das pessoas. Em pessoas, a gente está colocando aqui tanto novos discípulos de Jesus, pessoas que se achegam à fé, que nós, no nosso caminho, na nossa jornada, vamos encontrando e vamos ajudando a se tornarem discípulos e discípulas de Jesus, tanto essas novas pessoas que a gente está se referindo aqui, quanto a própria comunidade local, a própria igreja. A igreja ela deve oferecer recursos para que aconteça o crescimento e o desenvolvimento, para que as pessoas atinjam a maturidade espiritual. É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, do 1 ao 15. Eu quero convidar você para abrir 1 Coríntios 3, do 1 ao 15, e quem abrir e quiser ler, por favor, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Quem encontrar, por favor, pode ler. Do 1 ao 15. Muito bem. Esse texto, né, a gente encontra 3 exemplos que Paulo dá, né, ou 3 metáforas que Paulo utiliza, e que a gente também pode entender como processos como exemplo de processos, né, para a gente entender uma dinâmica, né, de crescimento, e de que todo o processo envolve etapas. Quando a gente pega a ideia de uma criança que ele se refere, né, a criança precisa, né, de leite, a criança precisa, né, de um alimento específico. Mas a criança ela não fica criança para o resto da vida. A criança, né, todos nós somos crianças, passamos pela infância, alguns há mais tempo, outros há um pouco menos tempo, mas todos nós passamos pela fase da infância. Por quê? Porque o ser humano ele existe dentro de um processo de desenvolvimento, onde, né, você nasce, né, em determinada forma, com determinada estrutura, e essa estrutura vai se desenvolvendo até que você atinja os seus... você se desenvolva de forma que todos os seus sistemas fisiológicos, vamos colocar assim, estejam em pleno desenvolvimento, em plena capacidade de
fazer, né, viver, né? Uma criança, ela não anda, né? A gente pega aí um recém-nascido, ele não anda como nós andamos, né? E ela não fala como nós falamos. Então a criança, ela nasce, mas ela não fica eternamente criança. Ela nasce, mas ela se desenvolve. Então a gente entende que a existência humana, ela existe já dentro de um processo. Esse é um primeiro exemplo que para a gente é muito claro. Mas Paulo, ele também fala da ideia de um processo, né, de lavoura, né, onde existe alguém que implanta, alguém que, às vezes, não vou nem começar pelo plantio, mas alguém que prepara a terra, alguém que cede a terra para o plantio. Se a gente for pensar no Brasil, né, um país onde nem sempre a estrutura que a gente tem, os campos que a gente tem, onde hoje são lavouras, antes eram lavouras, antes, né, a predominância era florestal. Né? Então, a própria terra, ela precisa de um preparo antes do plantio, né? Precisa tirar, né, a vegetação que existia antes, né? Claro que isso deve acontecer de uma forma consciente, né, a retirada de vegetação nativa, mas existe o preparo da terra, existe quem lança as sementes, quem prepara, né, ali esses primeiros passos após o plantio, né? Precisa cuidar da terra, precisa tirar aquilo que atrapalha o crescimento, né, daquilo que você está plantando. Então, existe quem cuida, existe quem planta, existe quem colhe, existe quem vai colher. Então, aquilo que a gente come não vem pronto, né, não brota assim, pronto da terra. Né? Existe uma fase de desenvolvimento das plantas também, das plantas, de tudo aquilo que a gente come. Se a gente for parar para pensar, até a carne que a gente come, que a gente consome, né, ela passa, né, o animal que a gente come, ele passa por um processo de desenvolvimento. Tudo que a gente vive, tudo que existe ao nosso redor, passa por processo, passa por etapas, passa por etapas onde devem existir condições favoráveis ao desenvolvimento dessas etapas para que o objetivo final seja alcançado. E o Paulo também dá o exemplo do edifício. Né? Nenhum edifício nasce assim, magicamente, do nada. Né? Tijolos são colocados sobre tijolos. Né? E antes disso tem que lançar fundamentos, tem que preparar o terreno, tem que preparar um projeto. Né? Nenhuma construção existe sem um projeto prévio. Então, por que a igreja, né, não seria diferente? Por que as coisas que envolvem a igreja não seria diferente? Tudo que envolve igreja existe dentro de um processo que tem etapas. E a gente está dentro de um processo. E a gente está tentando entender quais são as etapas desse processo que a gente está se propondo a enfrentar, a viver como igreja e como propósito de Deus. Essas condições aqui, esses exemplos que Paulo diz, né, a gente entende que precisam de condições para que eles aconteçam. Né? Seja para que esse desenvolvimento, para que esse alvo, esse propósito sejam alcançados, né, e de forma efetiva. Né? Precisam haver condições favoráveis que possibilitem esse desenvolvimento. Da mesma forma, na igreja, a gente precisa desenvolver condições ou encontrar condições favoráveis para que a igreja possa se desenvolver, para que a igreja possa acontecer dentro desse processo de uma forma satisfatória, de uma forma efetiva, não de uma forma infértil, se a gente pode colocar assim. A igreja, ela existe de um processo que não tem fim. E isso é importante a gente entender, que a gente está falando de um processo, né? Por exemplo, quando a gente pensa na construção de um prédio, a gente às vezes acha, não, o prédio, né, passou pelo projeto, passou pela aprovação de licitação na prefeitura, daí foi preparar o terreno, foi lançar as fundações, foi preparar a estrutura, daí vem a alvenaria, depois vem acabamentos, e depois é entregue o prédio. A gente acha que aí acaba. Né? Não, gente, mesmo quando o prédio ele acaba de ser construído, ele continua dentro de um processo, onde os moradores vão habitar nesse prédio, onde cada morador vai decorar o seu apartamento da forma como acha que deve ser, como gosta. E essa decoração, se a gente pode pegar esse exemplo aqui, ela vai sempre se renovando também. As pessoas vão mudando de gosto. Né? Então, mesmo um prédio acabado, como a gente vê, ele não está acabado. Né? Ele continua dentro de um processo de manutenção, de
corrigir as situações, coisas que possam acontecer, para que a boa habitabilidade do prédio aconteça, né? Então, mesmo dentro disso, um processo não acaba. Então, a igreja, dentro desse processo também, a gente precisa entender que ele não vai acabar, né? Que a gente está estabelecendo um processo que não tem como um objetivo final que acaba, mas que está sempre acontecendo, sempre se renovando, sempre numa dinâmica de funcionamento, de movimento, de se renovar, vou colocar assim. Processos de mudanças e transformações, de retornos em alinhamento, de redefinições, de renovações e reinvenções, de crescimento e desenvolvimento. Esses são os exemplos de processos que uma igreja enfrenta. Mudanças, transformações. A mesma igreja aqui que foi organizada, né, em 24 de julho de 1955, não é a mesma igreja que a gente tem hoje. Ela passou por mudanças, ela passou por transformações. Isso eu não estou me referindo nem ao templo, não estou dizendo um prédio da igreja passou por mudanças, isso a gente sabe. Mas as pessoas passaram por mudanças, a igreja são pessoas. As pessoas mudaram, as condições do desenvolvimento da igreja mudaram. E isso afeta o desenvolvimento da igreja. Quando essas condições de desenvolvimento da igreja mudam, são alterados, o desenvolvimento da igreja também muda. Porque, de alguma forma, o desenvolvimento da igreja está condicionado às condições externas. A gente tem essa ideia de que a igreja, né, é algo que só acontece da parte de Deus. Então, se Deus instituiu a igreja sempre vai acontecer da forma como Deus estabeleceu. Na verdade, não. A igreja ela acontece nesse encontro da vontade de Deus, mas das condições externas também, daquilo que acontece ao seu redor. Tanto que nenhuma igreja, se a gente parte desse princípio, Deus que é o mesmo, igual desde a eternidade, não muda, se assim fosse, todas as igrejas elas seriam um padrão. Todas as igrejas seriam aquele processo de fabricação em massa, onde tudo sai igualzinho. A gente vê que não. Onde, o exemplo que a gente já usou, né, igrejas dentro da própria denominação são diferentes. Por quê? Porque o contexto onde ela está inserido influencia o desenvolvimento da igreja. Aquilo que é essencial, claro, aquilo que é o DNA da igreja, continua o mesmo, que é a vontade de Deus, que é o que Deus estabelece para a igreja. Mas a forma, né, a dinâmica, o funcionamento da igreja é altamente influenciado pelo contexto onde ela está inserido, pelas condições externas, né, culturais, sociais, históricas que ela atravessa. Isso é normal, isso é bom, isso não é ruim. Então, a igreja ela passa por esses processos de mudanças, de transformações, de retornos. Quando a gente pensa reforma protestante, movimento de reforma protestante, a gente fala em movimento, a gente não fala em evento. A reforma protestante não foi um evento que aconteceu na história, mas é um movimento que existe, que acontece até hoje, onde nós voltamos, né? Se a gente pega o subtítulo do nosso livro, do nosso estudo aqui, um retorno aos processos de Deus, para fazer discípulos. A reforma protestante foi também esse exemplo de retorno à palavra de Deus, retorno àquilo que Deus havia estabelecido, um retorno a um processo, né, tirando aquilo que atrapalhava, tirando aquilo que estava desviado do foco. E a igreja, ela constantemente vive nesse sentido de reforma, de realinhamento, de retorno, né? Dos jargões do movimento de reforma protestante é a igreja reformada sempre se reformando, né? Sempre retornando à palavra de Deus para entender o seu propósito, entender a sua missão, entender a sua ação, né? Redefinindo a direção para onde ela está indo, para onde ela está apontando, né? Se renovando a partir daquilo que precisa ser renovado, né? As forças precisam ser renovadas muitas vezes, né? Processo de crescimento, de desenvolvimento. Posto isso, então a gente chega a um ponto
importante, que talvez seja aquilo que a gente mais esperava para entender o que é uma igreja simples. E essa é a definição de uma igreja simples. Se você estava ansioso para entender o que era de uma forma mais clara e mais objetiva, numa frase que resume isso. Uma igreja simples é uma comunidade organizada em torno de um processo objetivo e estratégico e que conduz as pessoas através dos estágios do crescimento espiritual. Uau! O que isso quer dizer? Né? Falou e não falou nada. Não, a gente vai entender o que isso quer dizer. E se você tiver uma caneta e quiser ir anotar nas linhas, né, hoje o pastor deu uma tarefa para você fazer, se você quiser, né, completar aí essa linha, a partir de cada conceito que faz parte dessa definição, para você escrever aí o que você entender ser comunidade, uma comunidade organizada em torno de um processo, o que é esse processo, o que significa ser um processo objetivo, estratégico, o que é conduzir pessoas, e esses estágios do crescimento espiritual. Então, comunidade, o que é uma comunidade? Que a gente entende ser uma comunidade. Eu gosto muitas vezes de chamar, não falar igreja, mas falar comunidade. Comunidade, ela exprime melhor essa ideia de um conjunto ou um coletivo, pessoas, no plural. Comunidade é um coletivo, é um grupo de pessoas. Mas é um grupo de pessoas qualquer, né? Não. É um grupo de pessoas que tem algo, que alimenta algo em comum. O que nós alimentamos em comum, que nos define como uma comunidade? No nosso caso aqui, a fé em Jesus. E as suas especificidades, se a gente pode colocar assim, confissões, credos, doutrina, tradição. Isso aqui é o que está no entorno da fé que nos une, né? Então a gente é ligado por essa fé em comum, mas que tem uma roupagem, né, confessional, doutrinária, tradicional, histórica, específica, né? Isso é o que nós entendemos ser uma comunidade, um grupo de pessoas que possuem algo em comum e que isso em comum une essas pessoas, né? Faz com que elas sintam prazer em estar com outras pessoas que confessam, né, que pensam da mesma forma, nesses sentidos aqui. Não, e obviamente que não que aquele que pensa diferente ou que não está enquadrado nessas condições e outras aqui, se a gente pode colocar, não que esses sejam, né, pessoas que a gente não vai conviver. A gente convive, a gente conversa, a gente se relaciona, a gente ora junto, a gente visita, a gente está junto, né? Mas em questão de comunidade, né, enquanto uma especificidade de igreja, a gente tem algo em comum que nos une. Organizada, uma igreja, uma comunidade organizada, não é uma comunidade qualquer, né, solta naquilo que crê, solta, né, naquilo que pensa para lados diferentes, em lados diferentes, que caminham em direções diferentes. Não, é uma comunidade organizada. Organizada no sentido de também não acontecer ao acaso. A gente não está aqui ao acaso, por obra da sorte, por obra de alguma condição aleatória que me trouxe aqui. A gente não está aqui por acaso, a gente está aqui por um motivo. Organizada no sentido também de se planejar, de estar estruturada, de preparar condições para que as pessoas entendam o propósito dela existir, dela estar aqui. Uma comunidade organizada, que pensa, que está estruturada, que olha para um alvo em comum. E esse algo em comum é algo ao que está em torno, né? Algo onde ela acontece em torno de. Esse entorno, tudo que acontece dentro dessa comunidade organizada, ela está conectado a um eixo central. Então a igreja ela funciona, né, e ela gira em torno de um eixo comum. Tudo aquilo que acontece na igreja, ela gira, tudo isso acontece em torno de algo em comum. E esse algo em comum é o que a gente está entendendo ser esse processo.
E esse processo é tudo que é realizado para cumprir o propósito da missão. Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso propósito? Glorificar a Deus e fazer discípulos. Tudo que a gente faz para alcançar esses propósitos, essa nossa missão, é o que a gente está chamando de processo. O que a gente estabelece para que esses objetivos sejam cumpridos? Glorificar a Deus. A gente vive, né? Não vou nem dar o exemplo do culto. A gente vive para glorificar a Deus. As nossas ações são para glorificar a Deus. Então, ok, se a gente vive, a gente está cumprindo, né, parte do processo. Mas a gente vive também, enquanto igreja, para fazer discípulos. Então, o processo que a gente está colocando aqui aponta para o cumprimento dessas ações. Ou seja, é um processo objetivo, que não é algo aleatório, algo ao acaso. Mas é objetivo por quê? Porque não é confuso, não é abstrato, não está condicionado ao espírito da época. A gente faz isso não porque é moda, não porque é legal, mas é porque a gente entende que esse é o nosso propósito. A gente entende que esse é o motivo de nós estarmos aqui. Prósito não existe, Felipe. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Então esse é o objetivo. Mas a gente faz isso de uma forma estratégica também. Não é de uma forma aleatória, né? Onde as coisas vão acontecer, simplesmente acontecer, né? Tem aquele filme, né? Filme de romance, né? Simplesmente acontece. Filme de adolescente. Muito bonitinho, inclusive. Simplesmente acontece. Na igreja, as coisas não simplesmente acontecem. As coisas acontecem a partir de planejamento, a partir de estratégia, a partir de projetos, a partir de um processo que é pensado, que é estabelecido e que acontece como eixo de tudo que acontece na igreja, que existe como esse eixo que une todas as coisas que acontecem na igreja. Mas isso acontece para algo maior acontecer, né? A gente não está falando de um processo, de algo que acontece na igreja, apenas por acontecer, apenas, né, para que a igreja tenha uma estrutura. A igreja acontece por causa de pessoas. Tudo que a gente está falando aqui sobre processos, sobre estruturas, sobre condições, sobre ministério, a gente está falando aqui por causa de pessoas. E tudo que acontece em termos de ministério, de organização, de estrutura, deve ser para levar essas pessoas para algum lugar. Levar essas pessoas, conduzir essas pessoas a uma direção. Que direção é essa? Comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão com as pessoas. E a igreja, ela precisa oferecer condições para que essas pessoas sejam conduzidas à comunhão com Deus. Por meio do quê? Desses estágios de crescimento espiritual, maturidade cristã, transformação de vida, mudança de caráter, apropriação do caráter de Cristo na vida das pessoas. As pessoas elas chegam e não ficam da forma como estão. Elas são convidadas a um processo de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento espiritual. E a igreja simples, ela oferece condições para que isso aconteça, esse crescimento. E ela entende que, para que as pessoas cheguem aqui nesse ponto, onde elas entendem a necessidade de crescimento, existe algo antes, que é conectar-se com outras pessoas, levar essas pessoas a entender isso, entender os primeiros passos na fé, entender quem é Jesus, entender a salvação e, a partir disso, entrar nesse processo de crescimento espiritual. Crescimento e desenvolvimento espiritual. Isso é o que caracteriza uma igreja simples. Tudo dentro de uma igreja simples gira em torno disso. Fazer discípulos de Jesus. Convidar pessoas para uma caminhada de fé.
E essa caminhada de fé acontece dentro da igreja. Dentro da igreja, eu digo não dentro de um templo necessariamente, mas dentro de uma comunidade que existe independentemente de um prédio, mas que existe pelas condições que Deus estabelece para que ela aconteça, entendendo a necessidade, se ela precisa de um templo ou não. Isso é um exemplo que eu estou dando apenas. A igreja acontece dentro desse sistema, desse processo. Conhecer pessoas, se aproximar de pessoas, levar essas pessoas ao entendimento de quem é Jesus, levá-las ao batismo, se a gente pode colocar assim, levá-las à comunhão com Deus, no corpo de Cristo, e uma vez dentro do corpo de Cristo, levá-las ao crescimento, à maturidade espiritual, e atingindo maturidade espiritual, né, entender o seu lugar dentro desse processo, de levar outras pessoas a Jesus, ou de levar Jesus a outras pessoas, de levar a graça de Deus, como a gente havia falado no começo. Isso é o que caracteriza uma igreja simples. E o que foge disso, de um processo assim, é o que a gente pode entender, né, como desvios daquilo que Deus estabeleceu para ser a essência da igreja. Isso tudo é resultado, né, dessa pesquisa que esses autores fizeram, de que igrejas que estavam crescendo, igrejas que estavam se desenvolvendo de uma forma saudável, estavam estabelecendo isso aqui. Um processo, né, que estabelece condições e ferramentas para que as pessoas se relacionem com outras pessoas e levem essas pessoas, por meio do discipulado, a Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, dentro de uma comunidade, desenvolvam um crescimento, desenvolvimento espiritual, maturidade espiritual, e retornem para esse ponto aqui, no sentido de fazer outros discípulos de Jesus. Isso é o que a gente precisa entender a respeito de uma igreja simples. É isso que a gente precisa entender se a gente deseja que a nossa igreja cresça. É isso que a gente precisa entender se a gente deseja ver a nossa igreja crescendo, vibrando novamente. De que muitos de nós já estamos aqui. Muitos de nós já estamos nesse estágio de maturidade. Muitos aqui já têm muitos anos de igreja, de conhecimento. Mas falta entender a necessidade de voltar aqui, se conectar com outras pessoas e conduzi-las às condições de crescimento, de maturidade e desenvolvimento espiritual. Essa é a estratégia que a igreja faz, essa é a estratégia da igreja simples, e essa é a estratégia que é eficaz no sentido de um crescimento, de um desenvolvimento da igreja. E desenvolver isso por meio de um processo objetivo estratégico é fundamental para a gente, se a gente deseja ver o crescimento da igreja, se a gente deseja ver a igreja cumprindo o propósito e a missão dela, né, frutificando, dando frutos, não sendo uma igreja infértil. Essa frase aqui que os autores colocam, está claro para a liderança e para a igreja qual é o processo que eles estão comprometidos, e eles estão comprometidos em executá-los. O processo flui, eu esqueci de um L aí, flui com lógica e é implementado em cada área da igreja. A igreja abandona tudo que não está nesse processo. Isso aqui, nessas igrejas que esses autores pesquisaram, e diga-se de passagem, a pesquisa que eles fizeram foi reconhecida assim, por institutos, né, reconhecidos de pesquisa dos Estados Unidos, né, uma pesquisa assim, que apontou resultados altamente confiáveis, né. Então, assim, é digno de uma confiança. Essas igrejas que esses autores pesquisaram, entenderam que estavam vivendo esse processo, né, era uma igreja que tinha claro para todas as pessoas que elas existiam em torno de um processo de levar outras pessoas à comunhão com Deus e conduzi-las ao crescimento e à maturidade espiritual. Estava claro para as pessoas isso. As pessoas, elas se movimentavam, elas
andavam, elas caminhavam nessa direção, e tudo girava em torno desse processo, desse eixo, em todos os ministérios. Se a gente pensa em ministério, a gente está falando de ministério infantil, a gente está falando de ministério de louvor, a gente está falando de ministério de jovens, ministérios, sei lá, de multimídia. Tudo gira em torno disso aqui. Levar outras pessoas ao crescimento, à maturidade espiritual. Tudo gira em torno disso. Todas as áreas, sei lá, a área de decoração da igreja. Muitas igrejas têm a área de departamento de decoração. Eu acho isso legal, acho isso bonito. Então, são essas 4 palavras que a gente entende ser e que definem uma igreja simples, ou um processo de uma igreja simples. Clareza, entender qual é o processo, movimento, alinhamento e foco. Essas características a gente vai conversar mais especificamente nos próximos encontros, mas aqui a gente já pode ter um panorama geral daquilo que a gente entende ser necessário dentro de um processo. O que é essa clareza, a importância de termos claro esse processo que a gente está estabelecendo aqui. Clareza, habilidade de comunicar o processo de forma que ele seja entendido por todas as pessoas. Então, todas as pessoas da igreja, todas as pessoas de todos os departamentos da igreja precisam entender que ela está numa comunidade que funciona nesse sistema, que funciona nessas condições. Todas as pessoas. E isso está claro para todas as pessoas. Isso está incutido na mente das pessoas. Né? Eu gosto de pensar, né, que, né, a palavra, né, a lei falava, né, que os pais deviam incutir a lei do Senhor na cabeça dos filhos. Né? E as igrejas, às vezes, elas falham, né, em incutir o propósito da igreja existir na vida das pessoas quando elas estão nesse processo assim de primeiros passos na fé. Entender que elas precisam, se achegando a Cristo, né? A cruz aqui. Quando há o encontro na cruz da salvação, quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos para a verdadeira vida em Cristo Jesus, né? E essa vida acontece na comunidade, e nessa comunidade a gente entra no estágio de crescimento espiritual. Isso é claro para todas as pessoas. Isso precisa ser claro para todas as pessoas. A falta de clareza, a falta de entendimento a respeito disso leva as pessoas à confusão e à complexidade. Aquilo que a gente conversou sobre as igrejas estarem perdidas na forma como elas acontecem, na forma como elas funcionam, onde os departamentos, os ministérios caminham para direções opostas, muitas vezes, né, cada ministério, cada departamento pensa um processo diferente. Esse processo que a gente está colocando aqui é algo em comum a todas as instâncias, a todos os departamentos da igreja. Sem clareza não existe comprometimento. A clareza, ela precede o comprometimento. A gente precisa entender o que está acontecendo, com o que a gente está nos comprometendo. Né? Ninguém assina, né? A gente assina assim contratos e termos sem ler. Né? A gente só tem preguiça às vezes de ler, né? Termo de adesão, sei lá, do seguro. Tem gente que tem preguiça, vai lá e assina, né? Termo de, sei lá, adesão de conta bancária. Quem que lê aquilo? Né? Com respeito aos ex-bancários aqui. Mas, né, as pessoas não leem, muitas vezes, os termos que elas assinam, né, e se comprometem sem saber, né, muitas vezes, aquilo que ela está assinando. Na igreja, as pessoas elas precisam entender no que elas estão entrando. Precisam entender como que essa igreja funciona. Só que muitas vezes a própria igreja não entende como ela funciona, ou funciona de formas diferentes, em áreas diferentes. Não existe um alinhamento que a gente vai ver daqui a pouco. E as pessoas, né, muitas vezes acabam se comprometendo, mas a gente precisa entender que a gente precisa ter claro isso para todas as pessoas. E isso, tendo isso claro, as pessoas vão poder se comprometer de uma forma genuína, porque elas vão saber verdadeiramente, sem confusões, sem distrações, aquilo que é realmente o propósito delas estarem ali. A clareza, ela nos dá convicção de como nós cumprimos a nossa missão. Isso aqui é
um esquema que a gente está colocando aqui, mas que de algo que a gente já sabe, que é a nossa missão. Agora, como isso a gente vai estabelecer, como que isso a gente vai desenvolver, é o que a gente, né, coloca, e muitas vezes a gente está quebrando a cabeça para entender como cumprir isso, mas que a gente consegue, de alguma forma, a gente vai conseguir. Né? Deus ele não deixou um desafio, né, que a gente não vai conseguir resolver, né, como um propósito para a igreja. Ele deixou para a gente fazer porque ele sabe que a gente consegue. Né? Às vezes a gente acha que não, e às vezes a gente acha difícil, e realmente é difícil, né, e acha formas e metodologias mais fáceis, mas que desviam do foco. Então a gente precisa ter clareza nessa ideia de um processo e do processo que a gente está estabelecendo. A gente precisa também de movimento, que são a sequência de passos dentro desse processo, que faz com que as pessoas movam na direção de um compromisso maior, esse fluir do processo. Não adianta a gente entender isso aqui, né? Ok, a igreja acontece em torno de um processo, mas entender racionalmente não é suficiente. A nossa fé é uma fé prática. A nossa fé não é uma fé apenas racional, cognitiva, mas é algo que desce, né, do nosso cérebro para o nosso coração, e do nosso coração leva as nossas ações, leva para a nossa forma de agir, para a forma como a gente, para as decisões que a gente toma. Né? Então, entender isso aqui, legal, é até fácil entender que a igreja funciona assim, mas entender não funciona, não é suficiente. A gente precisa se mover em direção a isso. Um movimento que conduz as pessoas a os passos desse crescimento espiritual. Um movimento que tira a gente desse estágio aqui de maturidade, né, e leva a gente a uma ação, né, uma ação de nos aproximarmos de outras pessoas e conduzi-las a Cristo Jesus, conduzi-las ao batismo, conduzi-las à comunhão da igreja. O movimento diz respeito a como nós fazemos com que as pessoas avancem nesses estágios, né, de maturidade. A gente não vira crente, a gente não se converte, né? A vida após o apelo é isso aqui, né? Quando a gente se converte, quando a gente tem o nosso encontro com Jesus, né, e o evangelho se torna claro para a gente por meio do Espírito Santo, a gente, né, é convidado para essa escadinha aqui, para essa rampa, né? Colocar uma rampa, né, sendo bem acessível. A gente precisa encarar a subida, a gente precisa encarar a rampa. Jesus ele não nos convida para ficar aqui e tá tudo bem. Ele nos convida para um crescimento. E em alguns estágios aqui não precisa nem chegar aqui. A gente não está colocando um crescimento aqui como perfeição e como um estado definido e acabado. Isso não existe, a gente sabe. Mas existem estágios dentro desse crescimento que já nos levam a uma ação, né? Conhecimento, maturidade, né? Isso é algo que vai estar sempre acontecendo. E isso acontece dentro do movimento, dessas ações da igreja. Essas ações desse movimento ministerial que acontece em conformidade com esses elementos que compõem o processo de uma igreja simples. Entendendo qual é o papel, qual é a função de cada um dentro desse processo e os estágios onde nós nos encontramos. Tem gente que está aqui ajudando pessoas a chegarem aqui, tem gente que está caminhando aqui, né, e que precisam, né, estão se preparando para chegar aqui e levar outras pessoas. Tem gente que está aqui, mas está parada, né, está inerte, não está fazendo nada. E essa é uma ideia, né, que a gente precisa entender, que essa ideia de movimento que a gente está colocando, a gente pode ilustrar da seguinte forma: é um movimento de corrida de rua e não de corrida na esteira. Muitas vezes a gente acha, né, a gente está correndo na esteira, que a gente está se movimentando. A gente tem essa ideia de que estamos nos movimentando, mas a gente corre no mesmo lugar. Tem muitas igrejas que estão correndo na esteira. Estão correndo, achando que estão dentro de uma ideia de movimento, mas estão no mesmo lugar, não estão parando. Estão parados, né, no mesmo lugar. Né, e estão se cansando. Estão se cansando de correr no mesmo lugar. Estão se cansando de fazer a mesma coisa.
né, achando que estão fazendo alguma coisa. Esse movimento aqui é a corrida de rua. Quem treina corrida de rua sabe que é diferente de treinar corrida na esteira. Quem corre na esteira nem sempre está preparado para uma corrida de rua, para uma maratona. Precisa treinar corrida de rua para correr uma maratona. O movimento que Deus está nos convidando é para a corrida de rua. O movimento que vai para fora, o movimento que vai para a rua. O movimento que você passa por lugares diferentes. Você vê cenários diferentes. Né? Eu acho muito chato correr na esteira. Porque você vê que fica lá 20 minutos, quando consegue ficar 20 minutos, no meu caso, né? Vendo lá a telinha, vendo a janela, né? E nada muda. Só vê o tempo passar. E o tempo demora para passar quando a gente está correndo na esteira. Né? Quando a gente corre na rua, é diferente, parece que o tempo passa mais rápido. Né? Porque a gente vê mudança, a gente vê cenários diferentes. A gente vê pessoas, a gente vê o pôr do sol. Né? A gente sai no final da tarde para caminhar. Né, tá claro ainda, a gente volta para casa, tá escuro já, a gente vê o pôr do sol, a gente vê o movimento, a gente vê as pessoas. Corrida na esteira dá uma ideia de movimento que é falsa. E a igreja muitas vezes está correndo na esteira, correndo no mesmo lugar, e só se cansando, achando que está dentro de um movimento, mas na verdade está parada no mesmo lugar. A gente precisa ir para a rua, correr na rua. Não que a gente não vá cansar, a gente vai cansar. Mas a gente vai ter contato com pessoas, a gente vai ver pessoas, a gente vai ter mais oportunidade de correr, de ver e de mudar pessoas. A gente precisa, dentro desse processo, de alinhamento. Alinhamento. Quando o carro está desalinhado é perigoso, né? Quando o carro está desalinhado, se você precisar alinhar seu carro, faça isso, porque né, o alinhamento do carro é importante. Né? Se está desalinhado, corre riscos. A gente precisa entender o alinhamento, organização de todos os ministérios e equipes em torno do mesmo processo simples. É colocar essa ideia em todas as áreas da igreja. Colocar na cabeça das professoras do Ministério Infantil que aquelas crianças já estão dentro desse processo. A gente acha que não, que a criança muitas vezes precisa amadurecer mais para entender a missão e o discipulado. Mas quantas crianças que convidam amiguinhos para vir à igreja e o amiguinho gosta, e daí o amiguinho traz a família, os pais entram para a igreja. Né? Quantas situações já não aconteceram isso? Conheço algumas, de crianças, né, que convidam amiguinhos. É uma forma mais simplificada desse processo que a gente está colocando aqui, claro, mas é algo que, de alguma forma, deve estar alinhado já dentro de um desenvolvimento de ministério infantil. Entendendo que ministério infantil ele não existe para atender uma demanda da igreja apenas. Às vezes a gente acha, e muitas igrejas caem nesse erro, de estabelecer um ministério infantil, porque a criança chora muito durante o culto, a criança faz bagunça. Eu já ouvi isso. Né? A gente precisa de um cultinho infantil, porque a criança ela não sossega, né, durante o culto, ela não tem paciência para ouvir o pastor, né, e os pais reclamam e a gente vai lá e faz o cultinho. E eu acho, ok, tranquilo, não vou entrar nesse detalhe, mas a motivação disso está desviada. A motivação de a gente estabelecer um cultinho infantil deve estar alinhada a um processo. Entender o desenvolvimento, né, primário da criança na fé, nesses estágios da fé, e como que isso vai ser frutífero no futuro. Então a gente precisa ter essa ideia alinhada com todos os ministérios da igreja. O alinhamento, ele gera na gente a submissão. A submissão a um ideal comum. Entendendo que os ministérios da igreja, né, eles não caminham para direções opostas. Eles não caminham para lugares diferentes, mas eles caminham para uma mesma direção, que a gente está colocando aqui como sendo esse processo. Os ministérios da igreja precisam se submeter a esse ideal comum que está presente em toda a igreja. Né? E existem, né, diferentes
formas de ministério, diferentes como os ministérios acontecem, né? Mas todos precisam estar alinhados ao mesmo ideal, ao mesmo propósito. O alinhamento garante que toda a igreja esteja caminhando na mesma direção, né? Não adianta ter um corpo, ter uma comunidade onde as pessoas elas não sabem para onde estão indo, e se sabem, né? Cada uma está indo para uma direção. A gente precisa caminhar todos para uma mesma direção, para um mesmo lugar, para um mesmo objetivo. A gente precisa estar alinhado nessas ideias. Uma igreja desalinhada está fadada ao fracasso. Como eu falei, quando o carro está desalinhado, né, você corre riscos. Você está colocando sua vida em risco, risco da sua família. E a gente precisa, então, alinhar o nosso carro, alinhar para que ele funcione bem. Da mesma forma, a igreja precisa estar alinhada no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo foco, numa mesma direção. Se isso não acontecer, a igreja caminha para direções opostas e a tendência é rachas, quebras, rupturas, divisões. E isso é problemático, isso é difícil, a gente sabe. A igreja simples, dentro desse processo, ela tem foco. O foco como um compromisso de abandonar tudo que esteja fora desse processo ministerial simples, entendendo o lugar daquilo que é periférico, daquilo que não é o objetivo. Às vezes tem o seu espaço, a gente precisa entender qual é o espaço, às vezes não tem. E às vezes a gente gosta de colocar algumas coisas em lugares que não deveriam estar. A gente sabe disso na nossa vida, né? A gente não precisa nem pensar só na igreja. Como coisas que não são centrais, não são essenciais na nossa vida, muitas vezes nós atribuímos uma condição de essencial e que muitas vezes, em algum momento, desvia o nosso foco, desvia nosso propósito, né? Foco significa dizer sim para o que é essencial e não para o resto. E como é difícil dizer não, né? Eu tenho dificuldade de dizer não muitas vezes. Eu tenho dificuldade de dizer não. Como pessoa, como pastor, muitas vezes. Mas a gente precisa aprender a dizer não, cara. A gente precisa aprender a dizer não. Porque às vezes a gente se perde, a gente se machuca, a gente fica doente muitas vezes pelos nãos que nós não dissemos. Pelos nãos que nós deveríamos ter dito e nós não dissemos. Isso é pesado, mas a gente precisa entender que a importância da gente aprender a dizer não muitas vezes. O foco é fundamental para que a clareza, o movimento e um alinhamento sejam eficazes. Não adianta a gente ter clareza na forma como a gente funciona. Não adianta a gente estar dentro de um movimento onde as coisas acontecem. Não adianta a gente ter um alinhamento em todas as áreas da igreja desse processo, mas a gente não está focado nisso, né? A gente está olhando para os lados, olhando para aquilo que não é a direção. A gente precisa focar, né? E essa é uma questão, né, que a gente vê muito, né? Como a gente, nosso dia a dia em coisas simples, não estou nem dizendo em coisas complexas não, mas como em coisas simples do nosso dia a dia a gente perde a atenção, né? Como a gente tem distrações. Eu acho que o maior exemplo seja o celular. Às vezes a gente vai lá, o nosso objetivo é ler a mensagem que mandaram no WhatsApp. Mas daí a gente está ali, vou abrir aqui o Facebook, o Instagram, né? Para se alguém de casa está me assistindo, tem TikTok, não sei se, acredito que ninguém aqui tenha TikTok, né? Mas se algum adolescente, jovem tem em casa, né, usa o TikTok é algo que você abre e você passa horas e você não percebe. Você pegou o seu celular para ler uma mensagem no WhatsApp, para enviar um comunicado para alguém, e daí você esbarra num aplicativo, e daí você perde minutos, tempo, você perdeu o seu foco daquilo que você ia fazer. É um exemplo de tantos que a gente pode citar no nosso dia a dia. A gente perde o foco com muita facilidade. A gente tem muitas coisas que atraem o nosso olhar e que desviam o nosso foco. A gente precisa, né, desenvolver a ideia de foco. Eu sou uma pessoa eu me perco fácil em muitas coisas. Começo fazendo uma coisa, de repente, 10 minutos depois estou fazendo outra, né? Eu tenho dificuldade de focar numa tarefa só.
né? Eu começo a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? Funciona, né? Consigo dar conta, né? Mas não é não é saudável, digamos assim, né? Tem gente que funciona assim, tem gente que, né, tem dificuldade de focar, mas a gente precisa entender a importância do foco dentro de um processo de igreja simples, dentro desse processo que a gente está falando. Entender qual é a direção para onde a gente está caminhando e seguir nessa direção, sem deixar que as distrações, aquilo que não é essencial, nos atrapalhe, tire a nossa, o olhar para onde nós estamos caminhando. Sem foco, a igreja ela se perde do seu propósito, da sua missão, e dá espaço para coisas que não são tão importantes quanto aquilo que é importante para Deus. E pessoas são importantes para Deus. Pessoas são importantes para Deus. O templo não é tão importante assim para Deus. E muitas vezes a gente foca mais no templo do que nas pessoas. É um exemplo, é claro. Então, a gente precisa entender como no nosso dia a dia, na nossa prática, qual é o foco das nossas ações. O foco nos ajuda a olhar para aquilo que nós realmente precisamos fazer. O foco nos ajuda a olhar para aquilo que nós realmente precisamos fazer. Qual é o foco, então, da nossa igreja? Para onde nós estamos caminhando? Deus, Ele está em missão no mundo. A gente está ajudando, a gente está atrapalhando, a gente está desviando o nosso olhar, desviando o foco, olhando para aquilo que não é o que Deus está olhando. Qual é esse processo que a gente tem na nossa igreja? Ele tem clareza, a nossa igreja está focada no objetivo comum, a gente carrega coisas que desviam o nosso foco, a gente está olhando para os lados, a gente está olhando para necessidades que às vezes são importantes sim, mas que não são prioridades. Eu acho que a gente tem esse problema de tratar como urgente coisas que não são urgentes, né? Uma coisa que a gente aprende, né? E eu aprendi com a vida. A gente aprende com a vida. Nem tudo é tão urgente assim. Nem tudo é tão urgente assim. Nem tudo precisa ser respondido na hora. O WhatsApp é um exemplo disso. Nem tudo precisa ser respondido na hora. Eu, há um tempo atrás, desativei as notificações do WhatsApp. Então, se você manda uma mensagem para mim, eu só vejo se você mandou, se eu abro o aplicativo. Né? Então, não sei. Né? Por quê? Porque às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa e chega a notificação, a gente desvia rápido. Né? E a gente trata com urgência algo que pode ser tratado depois. Né? Então, apenas um exemplo daquilo que a gente está falando aqui. O que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, da igreja, né, desvia do nosso foco, daquilo que a gente está fazendo, do nosso objetivo de nos conectarmos com pessoas, nos relacionarmos com pessoas de fora do nosso círculo social, do nosso círculo comum, intencionalmente, e essa é uma palavra importante que a gente vai explorar mais para frente, nos relacionarmos intencionalmente com as pessoas, para conduzi-las à comunhão com Deus e inseri-las, né, ajudá-las a serem inseridas na comunidade, dentro da comunidade, encontrar um estágio, um processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Basicamente isso. Basicamente. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar, perguntar, discordar? Pois não. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim.
Isso aí, tem que entender qual é a hora de plantar, né? E qual que é a hora de cada estágio desse processo. E qual que é a nossa, né? O nosso papel, o nosso lugar dentro desse esquema, desse sistema, desse processo. Sim, 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 com certeza. Sim, de fato, de fato. Mas na igreja a gente oferece condições, né? Ensina as pessoas a buscarem, né? Isso que é importante. Pois não.
uma reflexão pra gente, é uma reflexão pessoal, né, de cada. Uhum. Sim. E eu penso, né, eu coloco como reflexão pessoal, né, porque tudo que a gente faz na nossa pessoalidade reflete na nossa comunidade, reflete na nossa vida em comum, na nossa vida enquanto igreja. A gente não é igreja sozinho, né? A gente é igreja como pessoas, como um grupo de pessoas, como a gente colocou aqui, e cada pessoa traz a sua experiência, né? Isso reflete de alguma forma na comunidade. Então, essas reflexões, né, a gente traz é para a gente pensar, mas também como isso, a partir de nós, reflete na comunidade, reflete no nosso compromisso, na nossa vida. Né? E juntos, como eu falo aqui, a gente está pensando, né, não apenas do ponto de vista da gente estudar um livro, mas a gente trazer reflexões que nos levem a uma ação. Né? Não adianta ficar, a gente não é filósofo aqui, que fica só pensando, refletindo né, e não tem uma ação prática. A gente traz isso do ponto de vista prático para a gente desenvolver um processo dessa forma. A gente está lançando aqui os fundamentos, né, um referencial para a gente entender isso, mas para a gente trazer isso para a prática. Para a gente ver isso acontecendo na nossa igreja. Então, quando eu pergunto aqui qual é o processo ministerial da nossa igreja, a gente não sabe. A gente não tem muita clareza com relação a isso, porque a gente não definiu isso ainda. A gente enquanto um grupo, enquanto uma comunidade, está estabelecendo isso. Né? Enquanto pessoas, enquanto comunidade. Isso é algo que nós vamos construir juntos, que vem de uma direção de Deus, mas que a gente vai, né, construindo juntos e entendendo o nosso lugar. Amém? Alguém mais? Então, vamos. Lembrando, nosso culto às 19 horas. Nosso próximo domingo, nosso culto especial de emerência de oficiais, né, da nossa igreja. Vamos prestar homenagem aos irmãos que trabalharam na nossa igreja, que desenvolveram, né, suas ações aqui dentro da igreja. Né, e homenageá-los. Então a gente convida os irmãos para estarem aqui. E nosso culto às 19 horas hoje. E algo mais lembrado? Lembrar, orar pelo nosso irmão Valdomiro. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem em pé. E eu quero convidar o irmão Valdomiro para a gente orar por ele. Nessa semana vai fazer a cirurgia. E hoje a gente quer orar por ele e com ele, por essa cirurgia que ele... Vem aqui na frente para a gente orar, colocarmos pedindo a bênção de Deus para conduzir todo o procedimento que será realizado e pedindo que Deus conduza, né, e cuide da vida do nosso irmão. Vamos orar, estenda a sua mão sobre a vida do nosso irmão para a gente, como forma de abençoá-lo. Ó Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dessa comunidade. E nós, ó Deus, enquanto um corpo, enquanto uma família, enquanto, ó Deus, o teu povo aqui reunido nesse lugar, nessa comunidade, nós colocamos diante do Senhor a vida do nosso irmão Valdomiro, que nessa semana, ó Deus, será submetido a uma cirurgia, a um procedimento, ó Deus, e que desde já, ó Pai, o Senhor esteja conduzindo tudo que será realizado, conduzindo, ó Deus, a mão dos médicos, de toda a equipe, ó Deus, estará cuidando dele. Ó Deus, que seja de fato, ó Pai, mais uma vez o manifestar da tua cura, da tua restauração, do teu cuidado na vida do nosso irmão. Ó Deus, trazendo a ele a plena restauração, a plena recuperação que ele precisa, ó Deus, na sua saúde. Que desde já, ó Deus, o Senhor também lhe traga paz, lhe traga o consolo, o conforto, ó Deus, trazendo, ó Deus, um coração descansado no Senhor, ó Pai, nele, na sua família, sua esposa, seus filhos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo desde já a vida do nosso irmão e desde já também, ó Deus, cuidando da sua recuperação. Que o Senhor continue a abençoá-lo e a sustentá-lo para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. E, ó Deus, que cada um de nós aqui também nessa manhã possamos receber de Ti o cuidado, a bênção, a condução, ó Pai, em tudo quanto nós fizermos. Que enquanto igreja nós possamos, ó Deus,
realizar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para nós fazermos, para vermos, ó Deus, os frutos da tua ação aqui nesse mundo. Ó Deus, que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para salvação, para transformação de vidas, ó Pai. Dê-nos, ó Deus, um bom dia, um bom domingo, guardados e sustentados por Ti, e que logo mais à noite possamos retornar aqui à Tua casa para juntos, enquanto a Tua família, possamos adorar e exaltar o Teu santo e precioso nome, ó Deus. Abençoe a cada um de nós aqui no templo, os nossos irmãos e irmãs também que nos acompanham em suas casas. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça, no nome santo e precioso de Jesus é que nós oramos. Amém? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, cada irmão, cada irmã também que nos acompanhou. Obrigado por estar aqui com a gente. Deus os abençoe.